Olá, graças a paz, eu sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 3. Eu leio apenas o versículo 13. Paulo escrevendo e diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim. Se nós olharmos todo o contexto, Paulo se encontrava preso em Roma e ele escreve uma carta ali aos irmãos de Filipos. Os primeiros versículos, Paulo começa falando das suas credenciais, quem ele era antes. Ele diz que ele pertencia à tribo de Benjamim, que era um fariseu, era zeloso, havia perseguido a igreja, mas que quando ele conheceu a Jesus, tudo isso ele considerou como refúgio. E agora ele diz nesse versículo, ele estava falando antes também sobre a perfeição. Ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas quando eu conhecia a Jesus, eu não ando mais preso nesse passado, mas eu busco viver o novo. Eu avanço para aquilo que o Senhor tem de novo para a minha vida. E nós não podemos ficar presos no passado. Nós temos que vivermos em novidade de vida e avançarmos, porque Deus tem algo melhor para nós. Quantas pessoas hoje vivem presas no passado e esquecem de viver o hoje? O excesso de passado surge nas pessoas opressão, ficam deprimidas, ficam tristes, mas temos que confiar em Deus, viver pela fé e acreditar que o momento a qual estamos passando, ele vai passar, e que Deus vai nos guiar para uma terra boa, para um novo começo, para um novo ciclo. Temos que romper com o passado, deixar o passado para trás. Nós vemos em Gênesis capítulo 12, Deus chamando Abraão, falando para ele, olha, deixa a sua parentela e vai para a terra a qual eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação e as famílias serão abençoadas em ti. Deus tinha algo novo na vida de Abraão. Abraão até então não podia ter filhos, seu nome era Abrão. Abrão significa pai exaltado. Mas Deus queria fazer dele um Abraão, pai de uma grande multidão. E Abraão ele sai, mas ele não cumpre a palavra conforme pela íntegra. Ele leva também o seu sobrinho Ló. E quando ele saiu, ele tinha 75 anos. Passam-se 25 anos e a bênção ainda não havia chegado, porque parece que Abraão não queria romper com o seu passado. Nós temos que romper, sair do passado, sair da zona de conforto, acreditar em Deus, confiar que o Senhor tem algo melhor para nós, passarmos pelo processo e alcançarmos a bênção de Deus. Nós vemos também em Números, no capítulo 11, versículos 5 e 6, Moisés estava guiando o povo hebreu ali pelo deserto. Deus os estava levando para uma terra que manava leite e mel, uma terra que seria uma bênção na vida deles. E eles, no meio daquele deserto, eles começaram a ter lembranças de momentos bons ao qual passaram no Egito. Então eles dizem, lá nós tínhamos peixe de graça, tínhamos pepino, tinha alho, tinha cebola. E realmente eram lembranças de pequenos momentos bons a qual eles passaram. E às vezes nós somos assim, quando estamos passando por adversidade, passando pelo deserto, às vezes nós começamos a lembrar de pequenos momentos felizes e ficamos tristes, presos ali no passado. Mas o povo hebreu estava esquecendo que foram eles mesmos que oraram para Deus mudar aquela situação. Quando nós vemos Deus chamando Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus fala para Moisés assim, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu tenho visto o seu clamor tem chegado até diante de mim, eu conheci as suas dores por causa dos seus atores, os egípcios. Deus viu, ouviu e conheceu o quanto eles estavam sofrendo. Então aquilo era uma resposta de oração. Estavam passando pelo deserto, porque Deus queria tirar o Egito do coração deles. Deus tinha uma nova fase, um novo ciclo, mas eles estavam presos em pequenos oásis, em pequenas lembranças do passado, e estavam sofrendo, não queriam avançar, queriam recuar. E nós não podemos ficar presos no passado.
Nós temos que, sim, temos lembranças boas no passado, mas temos que usar esse passado para avançarmos, confiarmos em Deus pela fé, que a vitória vai chegar, que Deus tem algo melhor para nossas vidas, e não ficarmos presos, sofrendo. O excesso de passado causa depressão, causa tristeza. Temos que acreditar no nosso Deus, confiar que Deus tem algo melhor para nós. Eles tinham que confiar, acreditar que Deus estava levando eles para uma terra que manda leite e mel, porque lá na terra de Canaã também tinha um rio Jordão. E no rio Jordão também teriam peixes. Na terra de Canaã era uma terra boa, eles poderiam plantar ali e certamente iriam colher cebola, pepino e alho. Eles estavam esquecendo que eles tiveram momentos bons ali no Egito. Sim, tiveram. Mas na mesma água ali do rio Nilo, a qual eles pegavam o peixe, naquelas mesmas águas, muitos pais, muitas mães choraram por ter que jogar o seu menino, quando nasceu ali por ser do sexo masculino, no rio e perder a sua vida. Era o mesmo rio que eles tiveram mais tristeza do que alegria. Naquela mesma terra onde eles plantavam, a terra de Gósen, que era a maior terra do Egito, a qual José havia colocado eles ali. Eles sim, eles escolhiam cebola, alho, pepino, mas naquela mesma terra eles eram forçados a trabalhar, a fazer tijolos, a construir cidades celeiros ali para os egípcios. E muitas vezes nós também somos assim. No momento do aperto, nós lembramos de pequenas bolhas, pequenos oásis ali, momentos felizes que a maior parte foi triste. Nós às vezes oramos e Deus atende a nossa oração e começa a mover céus e terra para os abençoar. Mas não podemos entrar no novo de qualquer forma, precisamos ter novidade de vida. Jesus, quando estava no deserto, ali em Mateus capítulo 4, o diabo falou para ele: olha, se você for o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Certamente Jesus estava com fome, ele queria pão. Ele poderia, tinha todo o poder, tinha toda a autoridade, mas a motivação não era certa. E às vezes o inimigo, ele quer nos motivar a ficar preso no passado, e ficamos tristes, deprimidos, mas nós precisamos nos libertar, romper com esse passado, fazer o que Paulo falou aqui, prosseguir para frente, deixar essas coisas do passado e viver novidade de vida, confiar que Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor para a sua vida. O Senhor não criou você, não chamou você para você ficar vivendo triste, oprimido. Não, Ele quer que você rompa com isso, quer que você seja feliz, que você caminhe pela fé, acredite que Deus tem o melhor para a sua vida, que Ele tem um novo, uma terra nova, um novo ciclo, um novo começo para a sua vida. Confie no Deus ao qual você serve. Levante a sua cabeça, mesmo que você esteja passando agora num deserto, numa terra seca. Aquele povo estava passando por um deserto, os hebreus, mas Deus mandava maná para eles ali. Eles escolhiam aquele maná sem ter que trabalhar, e aquilo os sustentava, fortalecia. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso maná espiritual, e Jesus é a palavra. Hoje, no meio do deserto, nós podemos nos alimentar da palavra, nos fortalecer na palavra, acreditar nas promessas, confiarmos no Deus a qual nos chamou, e confiar e prosseguirmos, porque Deus tem uma nova terra, Deus tem um novo começo, Deus tem um fim de vitória para nossas vidas. Acredite no Deus ao qual você serve. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.